regula o tratamento de dados pessoais pelas instituições, organismos e órgãos da União Europeia. Temos também o Regulamento 2016-679, que é o famoso Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que é onde eu vou focar mais a minha apresentação hoje. E, por fim, temos ainda uma diretiva específica, que é a Diretiva 2016-680, que depois é transposta por legislação nacional dos diversos Estados-membros, que regula o tratamento de dados pessoais por parte das autoridades competentes para efeito de combate à criminalidade, essencialmente às infrações e repressões penais. Ao nível nacional, temos também alguns diplomas que vêm aqui complementar um bocadinho, e digo complementar porque na prática é isso que eles fazem. Nós estamos aqui, uma das grandes mudanças que tivemos com a entrada em vigor daqueles regulamentos que eu falei, foi justamente a passagem de diretivas a regulamentos. O regulamento acaba por ser obrigatório em todos os seus elementos, tem aqui uma natureza jurídica muito mais reforçada, não há grande margem de manobra aos Estados-membros, que apenas têm alguma margem para concretizar pequenos aspectos mais setoriais, que é, no fundo, o que faz a Lei 58 de 2019, a nossa Lei Nacional de Proteção de Dados, e o que faz também a Lei 50, aqui, no caso a Lei 59 de 2019, ela é transposição nacional, transposição portuguesa da diretiva que eu falava em matéria de tratamento de dados pessoais por parte das autoridades competentes. Depois temos ainda, de forma residual, algumas disposições do nosso direito nacional que tratam, de forma direta ou indireta, da proteção de dados pessoais. Temos, nomeadamente, disposições no Código de Trabalho para a defesa dos direitos dos trabalhadores contra o controle, monitorização por parte das entidades patronais. O Código Civil tem uma regulamentação muito extensa e muito profunda ao nível da regulação dos direitos de personalidade. Tem também aqui uma relação inegável com este direito, e a própria Constituição da República Portuguesa, como eu dizia, desde 76, já estabelece bastantes garantias de defesa dos cidadãos perante a utilização da informática e, muito particularmente, perante o tratamento de informação de caráter pessoal. Como quer que seja, o que resulta inegável, e eu já fui dando um bocadinho esta pista no início da intervenção, é que o direito nacional é cada vez mais direito da União e vice-versa. Por isso, o título desta apresentação acaba por ser, se calhar, até um bocadinho equívoco, porque fala-se aqui em Direito Europeu da Proteção de Dados e Direito Nacional da Proteção de Dados, mas na prática ele acaba quase por ser um só, porque aqui o quadro principal, o esqueleto deste direito à proteção de dados pessoais, no caso português, por exemplo, é quase todo ele direito europeu. Direito europeu que é concretizado no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, também depois em legislação setorial noutros aspectos, e que o legislador português apenas se limita quase a complementar e especificar em algumas matérias específicas na Lei 58 de 2019, muito particularmente. Mas chegados aqui, uma das grandes questões a que se procura responder, e que é um bocadinho controversa até por vezes, é, afinal de contas, em que é que se traduz o direito fundamental à proteção de dados pessoais? Porque a verdade é que nós, quando pensamos na expressão proteção de dados, ela pode até transmitir aqui alguns equívocos. Nós ainda há aqui em perspectiva muito esta proteção de dados quase à letra. Como, no fundo, como se aquilo que o direito procurasse salvaguardar fosse a proteção dos dados em si, fosse quase pegar na informação, fechá-la numa gaveta e ninguém lhe pode mexer. E a verdade é que o direito à proteção de dados traduz uma realidade bastante diversa, bastante diferente disso mesmo, como eu vou procurar explicar mais adiante. Mas para que se perceba verdadeiramente aquilo que o direito à proteção de dados pretende regular, é preciso chamar aqui à colação, antes de mais, alguns conceitos. E um dos conceitos estruturantes que importa compreender é justamente o conceito de dados pessoais. Um conceito que na Europa, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, no seu artigo 4º, número 1, é definido como qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável, sendo que depois, concretiza o regulamento, é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada direta ou indiretamente, em especial por referência ao identificador, como por exemplo um nome, número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica, ou a mais elementos específicos da sua identidade física, psicológica, genética, mental, económica, cultural ou social. No fundo, tivemos aqui que é um conceito muito amplo, é muito difícil hoje em dia, na prática, uma informação ser subtraída a este conceito, como nós vamos perceber. Nós, quando pensamos em dados pessoais, se calhar a nossa primeira intuição é para pensarmos em nomes, em moradas, em contactos telefónicos, em e-mails, no fundo aqueles dados que estão mais ligados à nossa própria pessoa, ligados à nossa vida privada, mas a verdade é que este conceito é muito mais amplo. Nós, quando falamos, por exemplo, se eu estiver numa multidão, for a única pessoa que está vestida com uma cor diferente dos demais, vamos para uma multidão em que temos 100 pessoas vestidas de preto e eu sou a única pessoa vestida de vermelho, o simples facto de dizer a pessoa que está vestida de vermelho tem um aspecto não muito recomendável, esta informação é relativa a uma pessoa identificável, porque a pessoa de vermelho naquela multidão é alguém que é possível extrair, singularizar. E nesse sentido, quando eu estou a fazer uma consideração sobre essa pessoa, essa informação é atribuível, logo é uma informação de caráter pessoal, como se fosse um conceito muito abrangente.
Fora do alcance deste âmbito de proteção, estão, no entanto, as chamadas informações anónimas. Informações anónimas que, todavia, não se confundem com meras informações pseudonimizadas. Outro dos equívocos que nós normalmente vemos serem perpetrados tem justamente a ver com isto. O simples facto de nós pegarmos, por exemplo, num nome e substituí-lo pela atribuição de um código não significa que essa informação seja subtraída à legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais. Porquê? Porque essa informação continua a ser relativa a uma pessoa singular, identificada ou identificável, simplesmente a pessoa não está diretamente identificada, será apenas identificável nesse caso. No entanto, como a informação é suscetível de, mediante o cruzamento com informações suplementares detidas pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros, de ser atribuível a uma determinada pessoa, aí sim essa informação continua a ser de caráter pessoal e, portanto, está também ela coberta pelo âmbito de proteção deste direito fundamental. Outra informação que pode não estar coberta por este âmbito de proteção, e digo que pode não estar porque já vou explicar a seguir, é a informação relativa a pessoas falecidas. O Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, no seu considerando 27, diz-nos que a regra é que o regulamento não se aplica aos dados de pessoas falecidas. No entanto, há uma exceção, na medida em que os Estados-membros, e esta é uma das poucas margens de manobra, lá está, que o legislador europeu conferiu aqui ao legislador nacional, poderão estabelecer aqui regras específicas para o tratamento de dados pessoais de pessoas falecidas. E no caso português, o legislador entendeu que certos dados de pessoas falecidas, não todos, apenas os dados das chamadas categorias especiais de dados, que correspondem, em essência, àqueles que são os dados sensíveis na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, os dados relativos a opiniões políticas, filiação partidária, dados de saúde, dados genéticos, enfim, aqueles que estão mais ligados diretamente à pessoa e que têm uma maior sensibilidade, daí também, se calhar, o epíteto, bem assim como os dados que reportam a intimidade da vida privada, a imagem ou relativos às comunicações, continuam, ao abrigo da lei portuguesa, a ser cobertos pelo direito fundamental à proteção de dados. E, por isso, continuam a ser sujeitos às mesmas regras, como eu referirei daqui adiante, vão regular este direito no ordenamento jurídico português. Importante também para que se consiga perceber o âmbito de proteção do direito à proteção de dados é o conceito de tratamento, que o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados define como qualquer operação ou conjunto de operações efetuados sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais por meios automatizados ou não automatizados. Exemplos deste conceito dá-nos o próprio regulamento: recolha, registro, organização, estruturação, conservação, enfim, transmissão, difusão. Qualquer operação, como o próprio título indica, que seja feita sobre dados pessoais, todas as operações por dados automatizados que caberão aqui neste conceito, as realizadas por meios não automatizados poderão não cair, como eu vou falar mais adiante, mas também há a possibilidade de caírem desde que sejam destinadas a fecheiros ou eles destinados. E digo isto porque, embora a regra seja que todos os tratamentos de dados pessoais estão sujeitos ao âmbito de aplicação material do regulamento, há também exceções e há determinados tipos de tratamentos, pelas suas especificidades, o legislador entendeu subtrair esta legislação e, no fundo, subtrair este âmbito de proteção. Nomeadamente, os tratamentos realizados pelos Estados-membros no exercício de atividades relacionadas com política externa e segurança comum da União, atividades não sujeitas à aplicação do direito da União, como é o caso da segurança nacional, os tratamentos efetuados por pessoas singulares no exercício de atividades exclusivamente pessoais ou domésticas, e aqui este conceito de atividades exclusivamente pessoais ou domésticas, como o Tribunal de Justiça da União Europeia tem vindo reiteradamente a salientar, tem que ser interpretado de forma muito restrita. Nós estamos a falar em situações que são puramente, exclusivamente, estritamente pessoais ou domésticas. Um exemplo de escola disto mesmo será, por exemplo, o caso, a agenda telefónica que todos nós temos com os contactos dos colegas ou dos amigos. Naturalmente, isto não será considerado um tratamento de dados pessoais para efeito do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, na medida em que apenas seja usado por nós para fins meramente pessoais, para convidar os amigos, para entrar em contacto com eles, se for utilizado, por exemplo, a fins profissionais, já sairá um bocadinho deste âmbito. E também está subtraído ao âmbito do RGPD, o tratamento efetuado pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, detecção e repressão de infrações penais ou execução de sanções penais. Isto porque, como eu referi anteriormente, existe legislação específica nesta matéria, a tal diretiva que depois é transposta em Portugal pela Lei 59 de 2019 e ela está subtraída a este regulamento, no fundo, para não termos aqui uma sobreposição de legislações. Como eu tinha dito também, este conceito de tratamento engloba, por via de regra, todos os tratamentos de dados pessoais, sejam eles por meios realizados por meios automatizados ou não automatizados, mas há aqui uma exceção, porque o regulamento diz-nos que, no caso dos tratamentos não automatizados, ele apenas será aplicável na medida em que estejam em causa dados pessoais contínuos e ficheiros ou a eles destinados. E aqui um ficheiro é
considerado qualquer conjunto estruturado de dados pessoais acessível segundo critérios específicos. No fundo, estamos a falar, por exemplo, de um dossiê em que nós tenhamos a informação armazenada alfabeticamente. Isto já será considerado um ficheiro. Por exemplo, aqueles grandes processos académicos, processos clínicos que têm em hospitais, que têm em universidades, são também protegidos com a mesma intensidade, com a mesma dignidade que a informação tratada em suporte digital, contrariamente ao que acontecia em tempos originários. E por isso, o grande objetivo do direito à proteção de dados, como se percebe, não é propriamente proteger os dados em si, como se eles fossem alguma coisa, um objeto de titularidade titular. Aquilo que se pretende, pelo contrário, é proteger as pessoas, proteger o ser humano contra o tratamento abusivo das informações que lhe digam respeito. A preocupação central do direito à proteção de dados pessoais está assim, não tanto com o tratamento da informação em si, mas com as consequências negativas que podem advir daqui. E estas consequências são muito reais. Nós pensamos, por exemplo, quando um empregador vigia um trabalhador e percebe, por exemplo, que ele não está a cumprir as funções de forma devida e usa essa informação para o despedir. Quando, por exemplo, alguém, um namorado mais controlador, decide monitorizar o telemóvel da namorada e depois vai usar essa informação para chantagear, nomeadamente quando a relação deles terminar. Tudo isto pode ter consequências muito negativas nas pessoas. Falava também há bocado, por exemplo, nas aplicações de rastreamento de contactos, no caso da pandemia. Elas, em teoria, tinham uma finalidade bastante benemérita, bastante boa para a sociedade. Mas a verdade é que, na prática, nada impedia que, se não houvessem determinadas garantias, que elas fossem usadas pelos Estados para saber onde os cidadãos estavam, com quem é que eles contactavam, e isso era também uma preocupação que era preciso cautelar. Por isso, a ideia-chave que eu queria deixar aqui, e que é um bocadinho aquilo que eu tenho defendido até academicamente, é que o direito à proteção de dados pessoais não defende propriamente um valor em si, mas serve antes como um direito instrumental face à defesa de outros valores jurídico-comunitários mais básicos. O direito à proteção de dados é essencial para que se preserve o direito a circular anonimamente, para que se preserve a liberdade de expressão, a liberdade de associação, liberdade de expressão partidária, enfim, é uma série de direitos que, se nós não tivermos aqui um determinado espaço de proteção individual, não conseguem ser exercidos devidamente. Eu dou mais uma vez um exemplo que penso que já falei dele ontem e que foi salientado por um célebre acordo de um tribunal constitucional alemão na década de 80. Se um cidadão, por exemplo, cada vez que se dirige a um comício político, a uma manifestação política, a uma reunião partidária, ele souber de antemão que o poder político vai saber que ele vai lá estar e que vai registar essa presença para o controlar, isso pode funcionar quase até como um elemento dissuasor para que ele exerça as suas liberdades. Se calhar o cidadão pensa duas vezes antes de ir à manifestação, pensa duas vezes antes de se expressar politicamente contra um determinado regime, porque tem receio que isso possa ser usado contra ele, que isso possa ter consequências negativas na sua vida. E isto é algo bastante preocupante, porque aqui neste caso nós estamos apenas a pensar nas consequências que isto vai ter para o cidadão, porque o cidadão vai deixar de participar e isso é naturalmente mau, mas há aqui também uma consequência muito negativa para a coletividade, porque se todos os cidadãos pensarem assim, em última análise, todos deixamos de exercer os nossos direitos cívicos, os nossos direitos políticos, e a democracia acaba por se tornar quase numa miragem a longo prazo. Como quer que seja, é importante ter presente, como o Tribunal de Justiça da União Europeia já o ressalvou, e muito bem, que o direito à proteção de dados pessoais não é uma prerrogativa absoluta, mas deve ser tomado em consideração relativamente à sua função na sociedade, e muito particularmente a tal função comunitária que ele tem, a tal função económica, porque o tratamento de informação, em bom rigor, é algo que é essencial para que hoje em dia qualquer país desenvolvido funcione. E eu estou a pensar não só na dimensão económica, como eu referia, porque há empresas que hoje em dia, para conseguirem produzir valor, produzem muito em parte à base do tratamento de informação, desde logo as empresas ligadas à tecnologia, mas, em bom rigor, até os serviços públicos para serem prestados precisam de tratar informações de caráter pessoal. Um hospital não consegue atender devidamente um doente se não tiver informações clínicas a seu respeito. Uma universidade não consegue prestar serviços de ensino aos seus alunos se não tiver um processo académico, se não conseguir lançar notas, classificações, se não conseguir ter exames com a identidade das pessoas, enfim. Um serviço de segurança social para atribuir subsídios a pessoas mais desfavorecidas tem que ter informações sobre elas, apesar de elas serem sensíveis. O tratamento de informação é algo que precisa de ser feito, o que precisa de ser feito é com regras, e é um bocadinho esta a perspectiva que o legislador europeu adota. E, nesse sentido, aquilo que o direito à proteção de dados pessoais define não é uma proibição geral de tratar dados pessoais, contrariamente ao que se pode pensar e que é muitas vezes até indevidamente divulgado na opinião pública, mas antes o estabelecimento de regras para que esse tratamento possa ser feito no tal respeito pela dignidade humana. E essas regras, no fundo, eu tendo a dividi-las em três grandes conjuntos.
por um lado, cumprimento com determinados princípios aplicáveis em matéria de licitude dos dados e qualidade dos dados pessoais. Por outro lado, o respeito por determinadas posições jurídicas e objetivas dos titulares dos dados. Há uma série de direitos que o legislador assegura aos titulares de dados para que eles possam no fundo, exercer algum controle sobre a informação que é recolhida a seu respeito. E, em último lugar, mas não menos importante, este é também um traço fundamental, e eu vou falar deste aspecto um bocadinho mais em detalhe na intervenção da manhã, o controle por uma autoridade independente, porque nós, no fundo, estamos aqui perante uma matéria, como eu referi, é não só de interesse individual, é não só do interesse de cada um, mas é também de interesse coletivo da comunidade, daí que, no caso da Europa, e Portugal também já tinha esta tradição, se tenha entendido que era necessário haver aqui uma regulação por parte de uma entidade dotada de forçada independência, uma entidade administrativa. Começando então pelos princípios aplicáveis ao tratamento, eles são 7 na seção do regulamento, estão consagrados no artigo 5º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, embora eu tente dividi-los em 6+1, porque há aqui um destes princípios, que é o princípio da responsabilidade, como eu falarei mais adiante, tem aqui uma incidência quase instrumental para que estes princípios, no fundo, para que os restantes 6 princípios sejam cumpridos devidamente. Essa é a sua principal função. Começando então pelo primeiro princípio, que é o princípio da licitude, ou melhor, pelo primeiro bloco de princípios, o princípio da licitude, lealdade e transparência, que eu conceptualmente tendo a dividir justamente em 3 princípios, embora alguma doutrina tenda a dividi-los apenas em 2, associando a lealdade e a transparência a um só princípio. O primeiro princípio diz-nos que, para um tratamento de dados pessoais ser conforme com a legislação, ser conforme com o direito fundamental à proteção de dados pessoais, tem que existir um título habilitante para que estes dados sejam tratados. Ou seja, no fundo, o tratamento de dados pessoais pode ser lícito, mas só será lícito se e na medida em que se verifique um dos 2 grandes blocos de condições de licitude. Por um lado, o consentimento do titular dos dados, por outro lado, outra obrigação, outro fundamento que seja previsto por lei. E dentro desses fundamentos previstos por lei, nós temos, nomeadamente, a necessidade de tratamento para a execução do contrato, penso nomeadamente no caso dos contratos de trabalho, quando alguém celebra um contrato de trabalho com outrem, naturalmente tem que tratar informações relativas a essa pessoa, caso contrário, não lhe podia sequer pagar os vencimentos, que é uma parte essencial dessa relação. A necessidade do tratamento para o cumprimento de uma obrigação jurídica, e nós aqui temos uma série de obrigações, desde logo em matéria de transparência. Pode acontecer, mais uma vez no caso da entidade empregadora, que ela tenha que transmitir informações a outras entidades, como seja a Segurança Social, autoridades fiscais, para que essas entidades possam exercer os seus poderes. Pode haver a necessidade de tratar dados pessoais de forma legítima quando esteja em causa a defesa de interesses vitais do titular dos dados. Penso, por exemplo, este é o exemplo de escola, o caso em que estamos no meio de uma multidão, uma das pessoas sente-se mal, a sua integridade física pode estar em risco e, nessa medida, é necessário identificar a pessoa, recolher algumas informações de saúde até que ela possa ter, para conseguir comunicar com uma entidade de saúde e para que a pessoa possa ser tratada e, em última análise, sobreviver. Podemos também estar em causa, e também é lícito, um tratamento para o exercício de funções de interesse público ou da autoridade pública de que seja investido o responsável pelo tratamento. Mais uma vez dou o exemplo dos hospitais, das universidades, para exercerem as suas funções enquanto entidades administrativas, as funções que o legislador lhes confiou, elas têm naturalmente de tratar informação. E o legislador tem esta percepção, por isso mesmo estabelece este fundamento e legitima as operações que são realizadas neste âmbito. Por fim, também o tratamento necessário para efeitos de interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros. Isto é um fundamento aqui que tende a ser muito utilizado para fins comerciais, nomeadamente na área do marketing. Nós vemos hoje, se calhar quando abrirem muitos sítios na internet, a questão dos cookies, por exemplo, há uma série de cookies em que justamente o fundamento que é apresentado para a sua utilização é justamente o interesse legítimo da entidade que o está a recolher, porque a entidade tem ali um fim comercial subjacente, pretende recolher aquelas informações e até transmiti-las eventualmente a algumas empresas para conseguir obter algum proveito financeiro daí adiante. E isto aqui, desde que seja feito com algumas regras, porque lá está, isto exige aqui um teste de ponderação entre aquilo que são os interesses de quem está a tratar a informação e, por outro lado, os interesses do titular, e é preciso que se chegue à conclusão que, no caso concreto, os interesses de quem está a tratar a informação prevalecem. Se tudo isso for cumprido, pode considerar-se que há aqui um tratamento lícito. Em todo caso, e aqui mais um paralelismo com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, porque também na Europa nós temos aqui determinadas categorias de dados a que nós entendemos que são particularmente sensíveis e que por isso devem ser aqui objeto de uma proteção acrescida. No caso da Europa, nós falamos de dados que revelam origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas ou filiação sindical.
dados genéticos, dados biométricos para identificar uma pessoa de forma inequívoca e também os dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa. Quanto a estes dados, na Europa, o regime-regra é de que eles não podem ser tratados, mas aqui um regime-regra, como se deverá ver, tem aqui uma série de exceções, e as exceções são tantas que, na prática, não há verdadeiramente proibição nenhuma, como nós vamos ver. Desde logo, nós podemos ter o caso em que é o próprio titular que consente que a sua informação seja tratada, e isto é um fundamento que automaticamente pode legitimar o tratamento. Eu não vou ler os fundamentos todos, vou aqui focar em alguns que me parece que são os mais utilizados. Podemos ter o cumprimento de obrigações e exercícios de direitos do responsável pelo tratamento em matéria de legislação laboral, como eu falava há bocado. Pode estar em causa a tal necessidade de proteger os interesses vitais. No exemplo que eu dava há bocado, por exemplo, ao transmitir informação de saúde, a informação de saúde é informação particularmente sensível, é informação que pertence a uma das tais categorias especiais do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, e por isso mesmo ela também está coberta por esta exceção. Podemos ter o caso de partidos políticos que vão tratar naturalmente os dados dos seus militantes, dos seus filiados, por isso tratar dados relativos a opiniões políticas, ou mesmo sucedendo com uma igreja, por exemplo, em relação a dados religiosos. Pode ter sido o próprio titular a ter tornado os dados pessoais manifestamente públicos. Penso nomeadamente no agente político que é candidato a umas eleições. Ele, a partir do momento que é candidato e é candidato por um determinado partido, está ele próprio aqui a revelar informações sobre si próprio. Informações têm que ser públicas, naturalmente, porque se alguém quer ser candidato a um cargo político, tem que revelar, ou pelo menos em teoria, tem que revelar as suas convicções partidárias, as suas convicções ideológicas. Podemos ter também em causa tratamentos realizados pelos tribunais para exercer as suas funções jurisdicionais, naturalmente são também permitidos, independentemente da sensibilidade da informação em causa. Podemos ter tratamentos por motivos de interesse público importante, e aqui fala-se também nos interesses públicos importantes no domínio da saúde pública, em específico. Isto foi muito utilizado na Europa a pretexto do combate à Covid-19, foi um fundamento que no fundo se utilizou aqui quase como válvula de escape para justificar algumas medidas mais restritivas que foram impostas também ao direito à proteção de dados pessoais para combater a pandemia. Podemos ter o tratamento necessário para efeitos de medicina preventiva do trabalho. Os próprios cuidados de saúde que são prestados pelos hospitais também vão caber aqui, naturalmente, nesta exceção. Motivos de arquivo de interesse público, de investigação científica. Grande parte da investigação científica que é feita é justamente sobre informação de saúde. Pense-se agora quando foram feitos os testes com as vacinas para a Covid-19, mais uma vez, e para a própria descoberta de novos medicamentos. Houve naturalmente que tratar informações relativas às pessoas que se voluntariaram para participar nesses testes, desde logo para perceber a eficácia desses mesmos testes. E pronto, como se vê aqui, as exceções são tantas que no fundo, falar naquela regra de proibição acaba por ser quase mais um preciosismo teorético ou teórico do que propriamente uma realidade prática. Para além deste princípio, como eu dizia, há também, no entanto, outros valores que têm a ser respeitados. Significa que mesmo que eu tenha uma condição de licitude, como seja, por exemplo, cumprimento com obrigação jurídica, mesmo que estejam em causa dados sensíveis e eu preencha uma daquelas exceções, há uma série de outros princípios que eu vou ter que cumprir para que o tratamento de dados pessoais possa ser considerado lícito. E desde logo, uma das exigências do legislador tem a ver com esta ideia de lealdade, de transparência para com o titular dos dados. O que é que se pretende? Por um lado, exige que não haja obtenção de dados pessoais por meios ilícitos, por meios ilegítimos, por engano. Penso nomeadamente no consentimento, que é obtido junto do titular por meio de coação, por meio de viciação da sua vontade. Isto, naturalmente, não será um consentimento válido para efeitos da legislação em vigor, porque viola desde logo este princípio da lealdade. Uma das ideias-chave deste princípio é justamente que os titulares não devem ser apanhados de surpresa, devem estar cientes daquilo que vai acontecer com os seus dados e das consequências que podem advir. E isto é particularmente importante desde logo quando estamos a falar de titulares mais vulneráveis. Pessoas idosas, pessoas que têm uma determinada comorbilidade, uma determinada doença, crianças, muito específico, falámos disto ontem em algumas apresentações no grupo de trabalho, e que são um grupo especialmente protegido pela legislação europeia. E para dar aso a esta área de lealdade, eu diria que quase corolário deste princípio de lealdade é justamente o princípio da transparência, que vem exigir precisamente que se forneçam aqui aos titulares dos dados, quando a informação é recolhida a seu respeito, seja de forma direta, seja de forma indireta, um conjunto de informações essenciais para eles saberem, no fundo, o que é que vão fazer com a informação deles, com os dados deles, para que finalidades vão usar, quem é que a vai tratar, quem vai aceder àquela informação, se ela vai ser ou não transmitida a outras entidades, se ela vai sair fora do espaço europeu, porque isto pode ter impacto, nomeadamente do ponto de vista do nível de proteção, que é conferido aos titulares. Enfim, quanto tempo é que a informação vai ser conservada, como é que o titular pode retificar a informação, como é que lhe pode aceder. Tudo isto são informações que têm que ser dadas aos titulares dos dados para que eles possam, no fundo, manter algum controle sobre a informação, mesmo que não dêem um consentimento para tratar.
Isto, no fundo, é uma forma de contrabalançar as coisas. Entende-se que é possível tratar a informação não só com o consentimento dos titulares, no fundo, com a sua autorização, mas também com base noutros títulos, mas para contrabalançar isto, informa-se aqui o titular, dá-se-lhe aqui um conjunto de armas para que ele possa controlar a forma como a informação é tratada e perceber se, no fundo, ela está a ser tratada de forma devida, de forma legítima e dentro dos limites que foram fixados inicialmente. Sendo que estes requisitos de transparência são aplicáveis ao longo de todo o ciclo de vida do tratamento. Eles aplicam-se não só antes do início dos dados serem tratados, que há informações que têm que ser transmitidas, como também durante o próprio tratamento e, em alguns casos, até depois dele, para que o titular possa exercer nomeadamente o seu direito ao apagamento. Por outro lado, outros princípios estruturantes que são estabelecidos a nível europeu e também em português, do ponto de vista do direito à proteção de dados pessoais, é o princípio da finalidade, que assenta numa ideia-chave que é dupla. Por um lado, os dados pessoais, quando são recolhidos junto do titular, devem o ser para um objetivo muito concreto, no fundo, uma finalidade determinada, explícita e legítima. Por outro lado, estabelecidas que são essas balizas, no fundo, as balizas dentro das quais os dados pessoais vão ser tratados, a regra é de que quem trata os dados não pode sair dessas balizas, não pode tratá-los para finalidades consideradas incompatíveis com essa finalidade inicial. Embora possa haver aqui algumas nuances, nomeadamente quando essa utilização secundária é feita para fins de investigação científica, como se pode ler neste preceito. De qualquer forma, a regra é um bocadinho esta, é que quando eu forneço os meus dados, eu forneço-os para uma finalidade objetiva, concreta. Não passo um cheque em branco à entidade para que ela possa tratar a informação como bem entende. Ela vai tratá-la, mas vai tratá-la dentro de determinadas regras. Também é importante o princípio da minimização dos dados, que é um bocadinho uma concretização ao nível do direito à proteção de dados pessoais do princípio da proporcionalidade. No fundo, o que nos diz é que os dados, quando são tratados, devem ser feitos de forma adequada, pertinente e limitada ao que é necessário relativamente às finalidades desse mesmo tratamento. Penso nomeadamente, eu quando vou a um determinado site, pretendo adquirir um determinado produto e pretendo que ele me seja entregue em casa, comércio online, diga-se, naturalmente é necessário que eu indique a minha morada, esse dado será adequado, será pertinente àquilo que é necessário para que o contrato seja celebrado. No entanto, se me perguntarem o estado civil, apenas para efeitos estatísticos, por exemplo, podemos já não estar perante um dado pertinente ou perante um dado adequado. Eu não devo ser forçado a ter que transmitir esse tipo de informações. Estas informações devem ser sempre limitadas, devem sempre ter em conta qual é a finalidade do tratamento e ser ajustadas a essa mesma finalidade. E aqui a regra é que os dados não basta que eles sejam meramente convenientes para quem os trata. Tem que haver efetivamente este nexo de necessidade, este nexo de proporcionalidade que muitas vezes é esquecido. Por outro lado, impõe também o regulamento que os dados sejam sempre mantidos, sejam tomadas diligências, no fundo, para que os dados, quando são tratados por alguém, sejam exatos e atualizados sempre que necessário. Isto é um princípio que, por vezes, nós tendemos a desvalorizar, mas tem uma importância central para todos nós enquanto cidadãos. Penso, por exemplo, quando nós pagamos os nossos impostos, se a entidade que os recolhe tiver informação errada a nosso respeito, o que pode acontecer, e em vez de, por exemplo, eu pago os meus impostos, a entidade engana-se, em vez de colocar que os impostos foram pagos pelo Joel Alves, coloca que eles foram pagos pelo João, pelo Manel, pelo Joaquim. Naturalmente, isso vai ter um impacto muito grande na minha pessoa, porque possivelmente eu vou ter problemas com aquela autoridade administrativa, apesar de ter cumprido com os meus deveres. Por isso, penso noutro caso, por exemplo, num hospital em que o meu processo clínico é trocado com o de outra pessoa e que não se percebem que eu tenho uma alergia a um determinado medicamento ou uma determinada substância. Isso pode colocar em causa até a minha própria integridade física. Por isso, isto é um princípio absolutamente vital para todos nós enquanto pessoas. Outro requisito que está intimamente ligado com a ideia de proporcionalidade que eu falava anteriormente é também o princípio da conservação, da limitação da conservação, que no fundo é uma manifestação temporal daquele princípio da minimização dos dados que eu falava. Se no caso da minimização o que nós pretendemos é que os dados sejam adequados e pertinentes para aquela finalidade, aqui o que se pretende é que também a conservação, o tempo durante o qual eles são armazenados, seja proporcional à finalidade que se pretende. Se, por exemplo, eu preciso dos dados para assegurar o objetivo para o qual os recolhi apenas durante um ano, não faz sentido que os mantenha indefinidamente, ou que os mantenha durante 10 anos, 5 anos, o que seja. Há aqui uma manifestação temporal do princípio da proporcionalidade que tem que ser cumprida e é justamente isso que o princípio da limitação da conservação pretende assegurar. Finalmente, o regulamento estabelece também o chamado princípio da integridade e confidencialidade, nomenclatura que eu considero que não é mais adequada, tendo a chamar de princípio da segurança, isto porque, para quem estiver mais familiarizado com as tecnologias de informação e comunicação, quando nós falamos da segurança da informação, há normalmente um tridente
que tende a acontecer, que tende a ser respeitado, que é a confidencialidade, integridade, mas também a disponibilidade, e este princípio tende um bocadinho a ignorar isso. E a verdade é que a disponibilidade, que no fundo tem que ver com a capacidade de cada um de nós ter acesso à informação que fornecemos a determinada entidade, pode ser também muito importante para a defesa dos nossos interesses individuais. Penso mais uma vez no caso do hospital. Se eu tiver um processo clínico depositado num determinado hospital, naturalmente uma violação de confidencialidade é grave. Pessoas que não têm que saber as doenças que eu tenho, os problemas de saúde que eu tenho, terem acesso, é grave. Uma violação de integridade é igualmente grave. Alguém entrar no meu processo e adulterá-lo, introduzir informações erradas, pode ter consequências muito negativas na minha pessoa. Mas uma violação de disponibilidade é também ela muito importante, porque imaginemos que eu entro num hospital, que alguém precisa de aceder a um processo clínico e que esse processo clínico apenas está disponível de forma informatizada. E que devido a um ataque informático, por exemplo, durante 1 hora ou durante 2 horas é impossível aceder a esse processo. Essa impossibilidade de aceder ao processo pode ser tão ou mais prejudicial para o cidadão, para o titular dos dados, que até uma violação de confidencialidade ou de integridade, como nós facilmente percebemos. E daí que o regulamento exige aqui esta ideia de segurança, a ideia de que os dados devem ser protegidos contra tratamento não autorizado ou ilícito, contra a sua perda, destruição ou danificação acidental. No fundo, aqui estamos literalmente a falar em proteger os dados. Aqui sim falamos em proteger os dados na sua formulação mais literal. Finalmente, temos o tal princípio que eu dizia que é um bocadinho instrumental em relação a todos estes, que é o princípio da responsabilidade, que assenta na ideia-chave que o responsável pelo tratamento deve ser responsável pelo cumprimento, não só responsável por cumprir com todos estes princípios, mas também tem que estar a todo o tempo em condições de o poder comprovar. E como é que isso se estabelece? Desde logo através do cumprimento com uma série de obrigações que o regulamento impõe. A nomeação de um encarregado da proteção de dados, o estabelecimento de um registro de atividades de tratamento para que ele consiga, no fundo, ter aqui um elenco de todas as informações que trata em relação a que pessoas, para que fins, o estabelecimento de medidas de segurança, ele deve ter planos internos para a implementação dessas mesmas medidas, a realização de avaliações de impacto sobre a proteção de dados para avaliar os riscos que estão subjacentes a cada tratamento e estabelecimento de medidas que podem ser introduzidas para os mitigar, a notificação de violações de dados, dos vazamentos de dados pessoais, a autoridade administrativa de controle para que ela tenha conhecimento dessas violações e possa tutelar os direitos dos titulares dos dados sempre que seja necessário. Também os princípios da proteção de dados desde a concepção e da proteção de dados por defeito, privacy by design e privacy by default, que no fundo o que vem impor é que quando estamos a desenhar novas tecnologias, por desenho e por defeito, nós tenhamos já em conta estas preocupações em matéria de proteção de dados pessoais. A ideia é que logo que as soluções são desenhadas, elas sejam privacy friendly, não só quando já estão no mercado e quando não tem que ser a pessoa que as compra, que as vai utilizar, a parametrizá-las ou a configurá-las para que elas tenham essas características. Deve ser a própria entidade que as coloca no mercado que vai tratar de informação de caráter pessoal a ter essa preocupação. Paralelamente ou complementarmente, para além de obrigar a entidade que trata os dados, a que nós chamamos o responsável pelo tratamento de dados, a cumprir com todos estes princípios para que se possa considerar que esse tratamento de informação é conforme com o direito à proteção de dados pessoais, o legislador confere ainda aos titulares de dados pessoais uma série de direitos subjetivos que eles podem exercer a todo o tempo perante o responsável pelo tratamento, a entidade que trata os dados, no fundo, para controlarem a forma como a sua informação circula e fazerem valer aqueles que são os seus interesses em determinado momento. Eu já falei aqui um bocadinho do direito de informação, que é corolário do direito do princípio da transparência, mas temos também, por exemplo, o direito de acesso. Cada um de nós, em tese, tem o direito de se dirigir a uma determinada entidade e dizer eu quero saber que dados pessoais têm a meu respeito ou se estão a tratar dados a meu respeito, e 2, eu quero saber como é que estão a utilizar, que tipo de medidas estão a tomar, que finalidades é que utilizam. E eu aqui faço até um desafio para aqueles que tiverem, por exemplo, redes sociais ou que tiverem uma conta no Uber, que experimentem entrar nas respectivas plataformas e descarregar. Hoje essas plataformas já o permitem, muitas delas, o Facebook permite, por exemplo, é até um bocadinho assustador entrarmos lá, nas opções de privacidade, pedirmos para descarregar um ficheiro com todas as informações que o Facebook tem sobre nós, e isto no fundo é um exercício do direito de acesso, foi feito pela legislação de proteção de dados, e é um bocadinho até às vezes preocupante e até chocante perceber que tipo de informações têm, porque nós percebemos que há informações que não nos passa pela cabeça sequer, que foram recolhidas, ou nem percebemos bem com que intuito foram recolhidas, mas a verdade é que elas estão lá, desde tudo aquilo que nós pesquisamos, quantas vezes introduzimos uma palavra, que outras aplicações é que temos instaladas no nosso telemóvel,
não se limita apenas àquilo que nós publicamos de forma direta e que temos noção. Isto aqui também, do ponto de vista da cidadania individual e da consciencialização, eu acho que é interessante nós também exercemos estas prerrogativas para percebermos como é que estas entidades estão a atuar, e eu digo estas e podem ser outras quaisquer, usei estes exemplos porque são os que me parecem mais gritantes. Também o direito da retificação, que é um bocadinho o corolário daquele princípio de exatidão que eu falava há bocado. No fundo, qualquer um de nós, como titular de dados pessoais, pode-se dirigir à entidade que trata os nossos dados e decidir que quer corrigir determinada informação. Algo que é muito comum, por exemplo, é nós mudarmos de casa e informarmos determinadas entidades com quem nos relacionamos mais diretamente que pretendemos mudar a nossa morada, desde logo para que a nossa correspondência chegue à morada certa, por exemplo, para que quando o Estado procure entrar em contacto connosco, saiba onde nós estamos e as coisas não sejam extraviadas, enfim. O direito ao pagamento também, que ficou muito célebre até pela sua formulação mais excessiva de direito ao esquecimento, foi muito controverso na altura na Europa, que no fundo tem aqui uma dupla componente. Por um lado, a possibilidade, sob certas condições, eu digo certas condições porque este direito está longe de ser absoluto, contrariamente ao que muita gente pensa, ele tem bastantes limitações, confere de facto ao titular a possibilidade de se dirigir à entidade que trata os dados e solicitar que as informações que são tidas sobre ele possam ser apagadas, desde cumpridos esses requisitos, e também tem depois uma outra dimensão em que obriga o próprio responsável pelo tratamento a tomar diligências no sentido de garantir que, se essa informação foi partilhada com terceiros, também esses terceiros saibam que o titular quer exercer o seu direito ao pagamento e por isso mesmo que possam, idealmente, apagar a informação. O exemplo de escola quanto a isto é que, por exemplo, quando nós partilhamos, penso num determinado responsável pelo tratamento, uma determinada entidade, se trata de informação de caráter pessoal, dados pessoais, e a publica na internet, a partir do momento que ela está na internet, perdeu-se totalmente o controle sobre essa informação. A partir desse momento vai haver uma série de outras entidades, desde logo os motores de busca, que vão indexá-la, que vão replicá-la centenas, milhares de vezes, e, no fundo, a ideia é que aqui, quando se exerce o direito a pagamento junto da entidade que fez essa divulgação inicial, ela tenha não só que apagar a informação da fonte original, se verificarem que estão cumpridos os requisitos para esse pagamento ser efetuado, mas que também ela, no fundo, comunica aqui, desde logo ao motor de busca, como seja a Google ou o Bing, o que seja, para que ela saiba que o titular pretende ver a informação apagada e que, no fundo, ela possa desindexar, pelo menos, para que não continue a ser replicada da forma que estava a ser. Temos também o direito à portabilidade, que é um direito aqui de concorrência mais comercial, mais mercantil, que está muito ligado àquilo que se passava com os operadores telefónicos. No fundo, a ideia aqui é que o titular de dados, tendo muitas informações de caráter pessoal num determinado serviço, penso, por exemplo, num serviço de e-mail, nós temos ali um grande título, um grande conjunto de informações pessoais a nosso respeito, que se vão acumulando ao longo dos anos, ou numa rede social, e a verdade é que chegamos a um ponto em que temos tanta informação lá depositada que acabamos por, se calhar, nem mudar para outro operador económico com o receio de que essa informação se vá perder. Porque se eu, por exemplo, decidir que vou mudar do Gmail para o Outlook, as mensagens que eu tinha lá podem, se calhar, vão ficar um bocadinho perdidas. E o que o direito à portabilidade pretende dar resposta é um bocadinho a isto, é que fornecer ao titular a possibilidade de que, quando quer mudar de serviço, a informação poder viajar com ele, de certa forma, poder transportar com ele e, no fundo, não prejudicar esta liberdade económica que também se pretende aqui ao nível da circulação de dados. Também o direito à oposição, que é um direito que, no fundo, os titulares podem exercer quando a informação for tratada ao seu respeito com outros títulos que não o consentimento, e este direito aplica-se em específico aos dados que são tratados com fundamento no tal exercício de funções de interesse público ou interesses legítimos. No fundo, o que se pretende é que o titular, por motivos que são relacionados com a sua própria situação pessoal, possa a qualquer momento dizer: eu não quero que estes dados sejam mais tratados, e a partir do momento em que ele disser isso, o responsável pelo tratamento vai ter o ónus de dizer porque é que continua a ter que tratar esses dados. E se conseguir demonstrar que a razão é suficientemente forte, o direito não vai ter provimento. Mas se não conseguir demonstrar, vai valer a posição do titular e o tratamento vai cessar. Há também o direito de revogar o consentimento. No fundo, quando cada um de nós presta o consentimento para tratar a informação, esse direito não é, melhor, esse consentimento não é dado ad eterno. Eu, a qualquer momento, por via de regra, posso voltar atrás e dizer: tudo bem, eu prestei o meu consentimento inicialmente, mas agora não quero que os meus dados sejam mais tratados, quero revogar esse consentimento. O direito à não sujeição a decisões individuais automatizadas, isto é um direito que está muito relacionado com os riscos que foram introduzidos pela inteligência artificial. É um direito um bocadinho complexo, mas tem um bocadinho, no fundo, aqui o que vem a impor. Não bem proibir totalmente que sejam tomadas decisões automatizadas sobre dados pessoais,
nem com base em traçamento de perfis relativamente a cada um de nós, mas venho estabelecer aqui algumas regras, algumas situações específicas em que isto pode ocorrer e venho regular um bocadinho esta situação, no fundo, para assegurar que os titulares dos dados também não são prejudicados pelos novos riscos introduzidos por estas tecnologias. E, finalmente, há também estes direitos, estes aqui, lá está, vou falar um bocadinho mais deles amanhã, quando falar na parte mais garantística do direito à proteção de dados pessoais, que são direitos que já temos clássicos face a outro tipo de planos, desde logo o direito titular se dirigir à autoridade administrativa de controle, à autoridade de proteção de dados, e foi apresentar uma reclamação, apresentar uma queixa, por entender que os seus direitos estão a ser violados, que os seus dados não estão a ser tratados de forma devida. Tem também o direito à tutela administrativa, desde logo o direito de reclamar, ou de interpor um recurso hierárquico perante o próprio responsável pelo tratamento, a própria entidade que trata os dados, por entender, mais uma vez, que as disposições estão a ser violadas, e é naturalmente o direito também à tutela jurisdicional, o titular não está inibido de ir a tribunal e de fazer valer as suas posições em juízo, como eu também vou referir com mais detalhe amanhã. E era essencialmente isto que eu tinha para dizer hoje. Eu tinha aqui falado mais em detalhe de 3 direitos, mas acabei por falar, como já estava o tempo a chegar ao fim, acabei por passar assim um bocadinho de forma mais resumida esta parte. De qualquer forma, penso que temos aqui ainda 4 minutos, salvo erro. Se alguém quiser colocar alguma questão, fazer algum comentário, estou ao dispor. Caso contrário, também tenho aqui os meus contactos, eu já fui deixando nas outras apresentações, quero o e-mail, também podem encontrar no LinkedIn se quiserem. Qualquer dúvida que tenham, comentário, falar sobre estes temas é sempre um gosto, estou naturalmente ao dispor. Muito bem. Sr. Joel, muito obrigado. Agradecemos aí essa aula de hoje, esse encontro. Professor Joel, eu achei muito interessante os slides, muito informativos. Seria possível que o senhor passasse para mim por e-mail, para que eu disponibilizasse àqueles que nos assistem? À vontade. Maravilha. Sim, então, com certeza, com certeza. E assim que eu os recebo, eu repassarei a vocês. Então, professor, eu peço licença para encerrar a sessão de hoje. Não sei se a senhora tem alguma coisa a acrescentar. Não, é só agradecer novamente ao professor Joel pela contribuição e também pela disponibilidade em compartilhar as telas que ele mostrou agora com as pessoas que estão inscritas no evento. Só não esqueça de encerrar a gravação, Rodrigo. Tá, sim, verdade. Ontem eu esqueci e fico gravando algum tempo depois. E hoje eu comecei atrasado, né? Mas não se preocupe, a cabeça anda tão assim. Mas, enfim, pessoal, dentro de alguns minutos nós começaremos a palestra com o professor Christian Perrone. Eu passarei o link para vocês. Professor Joel, muito obrigado. Nos encontramos novamente amanhã para a última aula do nosso curso. Muito obrigado e boa tarde a todos. Vamos para um breve intervalo. Até mais. Até daqui a pouco. Obrigada, professor. Boa tarde. Obrigado, até já.